Olá, turma. Mais uma vez aqui pelo canal, atendendo aos pedidos dos alunos, para que vocês possam entender melhor esse conteúdo que envolve agora mecanismo de herança genética. Para que a gente possa entender um passo a passo desse nosso conteúdo, é necessário que a gente entenda, primeiramente, um assunto que no livro de vocês não traz, mas eu vou agregar ele aqui, que é para a gente poder entender o que se trata e como vem os próximos assuntos a seguir. O assunto que a gente vai falar como introdução para a herança genética é o assunto que envolve divisão celular. Tá? A divisão celular dentro do corpo, né, especificamente dos mamíferos, tá, ou das plantas, ocorre de duas formas. Ou pode ser em meio à mitose, ou pode ser em meiose. O que diferencia uma da outra? Qual a diferença principal que caracteriza uma da outra? Primeiro, a mitose vai ocorrer nas células somáticas, enquanto a meiose vai acontecer nas células germinativas. Tá? Cuidado, quando a gente fala em germinativa, não estamos falando aqui simplesmente de uma planta germinar, tá? Mas entenda que germinativa vem de semente, tá? Então nós estamos falando aqui da semente das plantas, bem como das células reprodutoras, no caso dos animais. Tá bom? Então, como ocorre essa divisão? Células somáticas, quais são? Todas as outras células do corpo que não seja a germinativa, tá bom? Então, toda e qualquer outra célula do corpo, de qualquer outro órgão, tá? Ela vai acontecer na sua divisão celular, a divisão por meio de mitose. Enquanto na célula reprodutora, aí nós estamos falando dos ovos e espermatozoides, então entra aqui as células germinativas, que são em termos de reprodução e na sua divisão, recebe o nome de meiose. Então, como é que isso ocorre? Uma célula inicial, na mitose, tá? O que é que nós temos aqui, ó? Atenção para isso aqui, tá? Ó. Dois pares de cromossomos, tá bom? Então, entenda, para que a gente possa daqui a pouco falar de cromossomos. Dois pares de cromossomos. Quando esta célula vai se dividir, ela duplica o seu cromossomo. Ela duplica, tá? Então, aqui eu já tenho, ó, tá bom? Aqui eu tenho um par, é isso, ó, se eu juntar um parzinho de cromossomos, e aqui eu já tenho esses cromossomos duplicados. Por que que esse cromossomo teve que ser duplicado? Porque quando essa célula ela se divide em duas, tá? Ela precisa ter a configuração inicial. Então, para ela ter essa configuração inicial, nesta segunda fase aqui, ela teve que dividir os seus cromossomos, mandando para uma aqui, certo? Ó, as informações e para outra as outras informações. Quando ela duplica os seus cromossomos, ela faz, vamos dizer assim, uma cópia, como a gente faz uma cópia de um CD, de um DVD. Então ela fez a cópia. E as informações desta célula inicial, agora ela está presente nas outras duas células filha. Então, por isso aqui nós vamos chamar esta célula, célula 2N, uma vez que os seus cromossomos estão duplicados, certo? A configuração inicial final, a configuração final desta célula aqui é igual à configuração da célula inicial. Entendeu? Célula 2N, célula 2N, tá bom? Isso aqui ocorre com as células dos olhos, da pele, dos ossos, do coração, células do sistema digestivo, células do sistema nervoso, só não vai acontecer com as células germinativas. Então vamos falar agora sobre a meiose, tá? O aprofundamento desses dois tipos de divisão vai vir para vocês lá no segundo ano do ensino médio, tá? Aí vocês vão ver, estudar fase por fase dessa divisão. A mitose, a prófise, a metáfise, enfim. Não vem ao caso agora, tá? Meiose, como eu disse, ocorre nas células germinativas. Então, eu tenho uma célula inicial, tá? Então, para a gente entender, é um assunto que vocês vão ver também lá no segundo ano do ensino médio. Meiose, ela pode ser gametogênese ou espermiogênese e também ovulogênese, pois é a produção, neste caso, é a produção, a fabricação do esperma e do óvulo. Então, a célula inicial, tá? Lá no órgão reprodutor masculino e feminino, vai acontecer o quê? Esta célula inicial vai duplicar, certo? Vai duplicar aqui os seus cromossomos. Quando tem a duplicação do cromossomo, ela se divide, até aqui é igual a esta, ó,
tá? Ainda é impar, né? Tudo é igual, certo? A diferença está aqui, pois quando nós chegamos nesta fase, deixa eu melhorar aqui, quando nós chegamos nesta fase, 2N, tá, ó, que elas estão duplicadas, cada célulazinha dessa vai se dividir em duas. E o que é que vai acontecer aqui? Esses cromossomos que estão duplicados vai perder. Uma fita vem para cá e outra fita de DNA vem para cá. Né? Uma fita vem para cá e a outra vem para cá. E o que é que vai acontecer aqui? Esta configuração já não é igual a essa. Tá? Então, o que nós tínhamos aqui? Uma célula 2N, tá? Mas aqui já são células 1N. Isso quer dizer o quê? Que os seus cromossomos, né, eles se dividiram formando células. Que células são essas? Células germinativas. Tá? Agora, por quê? Por que essas células precisam, né, estar divididas em forma de N? Então vamos aqui entender por que elas se dividem nesse formato e não neste daqui. Nas células do nosso corpo, especificamente nos seres humanos de forma geral, nós temos um total de 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Certo? Porém, de onde vêm esses pares de cromossomos? Nos seres humanos, de forma geral, nós temos uma quantidade de 46 cromossomos dividido em 23 pares. Certo? Mas de onde vem toda essa configuração, de onde vêm essas informações? Tá? Estas informações vêm da união dos gametas iniciais, ou seja, das células germinativas. Quando nós temos duas células germinativas, a do homem, que nos seus cromossomos pode ter a configuração X ou Y, tá? Esta é a configuração, mais na frente vocês vão entender por que existe essa configuração. E na mulher, tá? A célula somática, a célula germinativa da mulher tem dois cromossomos de configuração XX. Então, peguei essas duas células, tá? O espermatozoide e o óvulo. Quando essas duas células se unem, o que é que eu tenho aqui? Os cromossomos que vieram do espermatozoide, junto com os cromossomos que vieram aqui do óvulo, tá? Quando elas se juntam, voltam com a configuração. Que configuração é essa? A configuração inicial, 2N, tá? E aqui, o processo de união pode ocorrer, né? Quando ocorre, volta à configuração inicial de 2N. Daí essa célula vai começar a se duplicar, se formar, né? Se dividindo aqui, tá? No corpo do ser humano de uma forma geral, né? O bebezinho vai se formando, que é um assunto que nós vamos retornar lá quando a gente tiver a oportunidade de falar sobre reprodução dos seres humanos. Tá? Então, formei a célula de novo, célula 2N, com seus cromossomos, tá? Esses cromossomos depois se unem, certo? Eles vão se unir em pares, né? Se unindo em pares, sendo que desses pares, um par veio do homem, o outro par veio da mulher. E aí, esse bebezinho que vai nascer, vai ser menino ou vai ser menina? Depende. Depende da informação, tá? Se nessa informação vinha o cromossomo X e nessa outra só pode vir o cromossomo X, uma vez que a mulher só pode fornecer X, então, nesse cruzamento eu tenho duas informações do tipo XX, então vai ser uma menina, tá? Mas se aqui veio o cromossomo Y, aqui já não é mais a informação XX, vai ser a informação XY. Nesse caso, tá? Será um menino, tá bom? Então, quando nós temos essa configuração, veio X para cá, então vai sair menina. Se vier o Y, vai sair menino. Por isso que eu disse, dentro do estudo científico, não existe mais nem menos. Ou é menino ou é menina. Aqui está o conceito, ok, de divisão celular para vocês entenderem. O nosso estudo vai centrar em cima de quê? Em cima dos cromossomos. Então, vamos para os estudos dos cromossomos, falar agora de primeira lei de Mendel. De volta, viram que a gente mudou a configuração, tá? Para a gente poder explicar agora a questão da herança genética dentro do estudo propriamente da genética.
para a gente entender herança genética, é preciso entender, tá, a união do que a gente mostrou agora há pouco aqui, das células germinativas, masculina com feminina. Por isso que eu fiz questão de introduzir o assunto com divisão celular. Bom, o que, é que vocês estão vendo aqui? Tá? Primeira lei de Mendel. Quem foi Mendel? Monge, né, que morou no mosteiro, lá na Europa. Tá? Não lembro agora o momento, o país qual ele viveu, porém é o precursor do estudo da genética, porque ele fez experimentos simples como esse aqui que eu vou demonstrar, para que a gente possa entender o estudo da genética. Bom, então o que foi que Mendel fez? Para a gente poder entender, primeiramente, o que vocês verem de bolinhas vermelhas, considere cor amarela, e o que vocês verem de bolinhas azuis, considere cor verde, porque o professor está sem esses dois tipos de pincéis. Então vamos lá. Mendel. Qual foi o experimento de Mendel para explicar o estudo da genética que nós temos hoje? Mendel, sem muito o que fazer além das suas orações lá no monge, lá no mosteiro, ele pegou dois tipos de ervilhas, plantinhas de ervilha. Professor, não conheço pé de ervilha, é parecido com um pezinho de feijão. Piorou, professor, não conheço também. Tá difícil, né? Vamos pesquisar na internet para nós ver mais. Tá? Então, pegou dois ervilhas, tá bom? Uma ervilha que produzia sementes amarelas e outra que produzia sementes verdes, e resolveu fazer uma fecundação, certo? Entre essas duas plantas, uma fecundação cruzada. Essa daqui polinizou essa e esta polinizou essa. Porém, os resultados foram idênticos. Vamos considerar o seguinte, tá? Não surgiu só uma planta, surgiu várias, claro, certo? Quando elas fizeram a fecundação cruzada, tanto esta como esta planta produziu, tá, 100% de ervilhas na corzinha amarela. Aí Mendel ficou meio intrigado. Como é que pode? Se eu cruzei verde com amarelo, no mínimo era para aparecer os dois juntos aqui, e não apareceu. Então o que foi que Mendel resolveu fazer? Pegou a semente, continuou seu experimento, plantou uma nova plantinha, né, ó. Dessa vez ele pegou só a semente amarelinha, tá? Plantou ela e fez uma autofecundação. Fez a flor dessa planta polinizar ela mesma. Isso é o nome de autofecundação, certo? Autofecundação, meu povo, só ocorre, certo, em vegetais, tá bom? E alguns raríssimos animais, tá bom? Então, pegou e fez a autofecundação. Quando ele fez essa autofecundação, aí o que é que ele esperava nascer aqui? Somente sementes do tipo amarela, já que ele plantou somente sementes amarelas. Só que quando ele plantou, o que foi que aconteceu? Surgiu os dois tipos iniciais de ervilhas voltaram a aparecer. Tá? Vieram sementes do tipo amarelas e vieram sementes do tipo verde. Tá? Então ele perguntou e se intrigou. Por quê? Na sua contagem, na proporção, surgiu 75% de sementes do tipo amarelas e 25% de sementes do tipo verdes. Então, Mendel se perguntou da seguinte forma: como pode? Lá no início eu peguei a mesma quantidade, os dois. Então, na primeira geração, na primeira frutificação, vieram 100% de sementes amarelas. Quando eu faço a autofecundação, a verde torna a aparecer, embora que numa porcentagem menor. Né? Então, o que foi que ele imaginou? Existe alguma coisa na cor amarela que acaba, bota entre aspas, dominando a cor verde. Né? Esse questão de existe alguma coisa dominando é o passo inicial para o estudo propriamente dito das heranças genéticas, pois hoje já sabemos que essa questão de dominação vem de dentro dos genes alelos. E o que são genes alelos? Antes mesmo de falar de genes alelos, nós precisamos se remeter ao cromossomos, o que a gente tinha acabado de falar, né, na introdução do conteúdo, quando nós falamos de divisão celular, especificamente na divisão das células germinativas nas células reprodutoras. Quando se une os cromossomos na célula reprodutora masculina e feminina,
eles passam a ter o total exato de cromossomos. No caso dos seres humanos, 46 cromossomos ou 23 pares. Sendo que cada par de cromossomo, está aqui, os pares de cromossomos, aqui está ele, os pares de cromossomos são divididos em alelos. Alelos. O que são alelos? Ou pares de alelos ou alelos homólogos? São aqueles alelos que estão na mesma posição, certo? Na mesma posição em cromossomos diferentes. Eles nos trazem as informações. Então vamos por parte aqui. Cada cromossomo, cada fita de cromossomo é formado por vários alelos, pares de alelos, onde cada parzinho é responsável por uma informação que nós temos, sendo que cromossomo formado por genes alelos e cada gene é formado por fita de DNA, né? Então, cada DNA tem lá as informações específicas, ou seja, é como se esse daqui, no caso do ser humano, fosse responsável pela cor dos olhos, o próximo genes alelo fosse responsável pela cor da pele, o próximo pelos cabelos, o próximo pelo formato do corpo, se vai ser mais gordinho, se vai ser mais magrinho, o próximo pelo formato dos pés, das mãos, da unha, enfim, certo? Para a gente entender melhor, é como se eu tivesse um armário disposto de gavetas, certo? Onde cada gaveta dessa, o armário é o meu cromossomo, cada gaveta dessa vai ser os meus alelos, e dentro da gaveta, quando eu puxo, é cheio de arquivo. E esses arquivos seriam os DNAs responsáveis pelas informações, tá bom? Entenderam aí a forma de apresentar ou de tentar fazer com que vocês entendessem o que é cromossomo, genes e alelos? Beleza. Bora para frente. Então, quando Mendel fez esse cruzamento, tá? Que ele percebeu que as cores amarelas, elas dominavam, então ele resolveu classificar essa dominância das ervilhas amarelas sobre as ervilhas verdes com duas legendas, certo? Essa dominância nós vamos chamar de genes alelos, onde o primeiro aqui nós vamos caracterizar ele por Vzão, ou até tá maior, tá bom? 2V maiúsculo, e aquele que não dominou, nós vamos chamar de Vzinho ou 2V minúsculo, tá bom? Para que a gente possa entender como é que é feito aqui o cruzamento, como ocorre na natureza o cruzamento. Então, o que foi que Mendel fez? Pegou os alelos, certo? Os dominantes daqui e os que não dominaram aqui e fez o cruzamento, tá bom? Esse xizinho é do cruzamento, tá bom, pessoal? Quando ele fez este cruzamento dessas duas plantas, que ele obteve 100% de ervilhas amarelas, então, quais são os possíveis genótipos, presta atenção, genótipos de genes alelos, tá? Que veio a aparecer aqui. Se apareceu somente semente amarela, é porque o gene dominante aqui apareceu aqui. Então, qual poderia ser a configuração? Essa planta pode ser desse tipo ou pode ser desse tipo, tá bom? Sendo que depois que houve o cruzamento entre essas plantas, o que nós podemos ter de referência final, né? Sementes do tipo esse aqui ou esse, e sementezinha do tipo Vzinho, que traz a configuração inicial. Vamos entender melhor o que é que eu quero dizer com tudo isso. Quando nós temos os nossos alelos dentro do estudo de Mendel, o que nós vamos considerar como Vzão, ou V maiúsculo, tá? O gene alelo que determina a cor amarela. Bom? Gene alelo que determina a cor amarela. Este gene, ele é um gene dominante. Por que ele é um gene dominante, professor? Porque quando nós viemos para
o estudo aqui do experimento de Mendel, nós vimos que aqui apareceu 100% de ervilhas amarelas e a verde não surgiu. O que é o Vzinho aqui? Que eu vou descer um pouquinho para a gente não misturar. Certo? O Vzinho. O que é o Vzinho? O gene alelo que determina a cor verde. Nesse caso, nós vamos chamar de recessivo. Deixa eu tirar esse aqui. Nós vamos chamá-lo de recessivo. O que quer dizer o recessivo? Quer dizer que ele foi dominado pelo outro gene. Então, o que aconteceu aqui, gente? Ó, esse gene é dominante, veio da cor amarela, da plantinha amarela, e esse gene é recessivo e veio da cor, né, das ervilhas verdes. Então, quando há o cruzamento e a formação de novos frutos, há a união, lembra lá do conceito inicial, da união das células germinativas? Então, essas células germinativas, os genes que nós estamos falando lá nas células germinativas são esses, ó, tá? Que eles vão se unir. Certo? Então, quais são os pares de genes que podem surgir no cruzamento de Mendel? Tá? Então, pode surgir, tá, o par de gene dominante, né? Vzão, que vai ser o alelo dominante. Tá? Então, vai ser um par de alelo que se formou. Nesse caso, alelo dominante. E nós vamos chamar ele aqui também, tá? Não esqueça desse nome, tá? Ó, são dois iguais, então, homozigoto, tá bom? Homozigoto o quê? Homozigoto dominante, tá bom? Pode ser também alelos, par de alelos, homozigoto recessivo, tá? Pode ser também homozigoto recessivo, tá? Esse é o segundo par de alelo que pode surgir. Nesse caso, é um par de alelos que é, né? Nós vamos ter o dominante, apesar de nós ter esse par de alelo, este é dominante, então domina sobre esse. Então, qual a característica que vai surgir? Então, se eu tenho um par de alelos e um que domina o outro, a característica que vai aparecer é a característica desse, tá? Desse que está dominando. Então, então, bota logo na cabecinha. Genes dominantes vai ser aquele gene que tem, tá, a letra maiúscula. E aquele que tem a letra minúscula vai ser o recessivo, que vai ficar escondido temporariamente, porque isso vai depender também lá no cruzamento, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? Que pode aparecer ou não, tá? Então, o que eu tenho aqui? Um par de genes, mas nesse caso, eles vão ser, tá? Ó, se é diferente, heterozigoto. Pronto, heterozigoto, tá bom? Então, aqui fica para vocês o que é alelos, tá? Genes, alelos, genes dominantes, genes recessivos. Genes dominantes, gene recessivo. Par de genes dominantes, genes alelos dominantes, par de genes alelos recessivos. E aqui, genes dominantes ou recessivos, eu chamei de homozigoto, porque ambos são iguais. Esse é igual a esse, esse é igual a esse, então homozigoto, tá? E nesse caso, eu tenho um par de genes, um que é dominante, outro que é recessivo. Então, neste caso aqui, eu vou chamar eles de heterozigoto.